Meu cabelo derreteu todo e eu entrei numa depressão profunda porque eu quase fiquei careca. Esse é o vídeo de hoje. E outra, eu vou trazer todos os relatos com fotos, tá bom? De como ele era antes, lindo, perfeito. Esse cabelo aqui, ele conseguia ser mais bonito que isso, só porque eu não tinha dimensão, não valorizava. Enfim, era meados de 2019, meu primeiro emprego, aquela coisa, sabe? De primeiro emprego que pode tudo, que quer gastar. Enfim, quer se descobrir. O meu primeiro emprego foi uma loja de cosméticos. Chegou um cliente que ele era cabeleireiro. Ainda é até hoje, mas enfim, esse não é o foco do vídeo. Ele chegou e falou assim pra mim: Menina, esse seu cabelo vai ficar lindo se você fizer sabe, um iluminado, fazer uma morena iluminada. E aí eu, ó, acho que não. Falei pra ele desse jeito. Falei, acho que não, sabe por quê? Porque eu acho que não combina comigo. Aí ele falou assim: Menina, a gente é preto, a gente combina com tudo. Eu lembro que ele falou exatamente assim, que ele era bem, sabe, o cabelo dele era lindo também, bem iluminado. Aí colocou a minhoquinha na minha cabeça. Então ali ele plantou a sementinha, né? E aí eu seguia uma blogueira, a Stephanie Matos. E ela descoloria o cabelo e eu achava o nosso cabelo muito parecido. Não a mesma curvatura, mas eu achava o nosso tom de pele assim, bem parecido. Eu falava, ah, você combinou nela, pode combinar em mim? E aí ela fez um moreno iluminado na época, que inclusive eu tenho até print até hoje. Eu falei, gente, eu quero esse cabelo desse jeito aqui. Ela começou aos pouquinhos, assim como eu. Ela não deixou o cabelo global, mas ela começou de pouquinho. E aí eu falei, ah, se ela fez e ficou bonito nela, pode ser que fique bonito em mim também. Ficou, mana, ficou. Enfim, pra não atropelar a história, tinha uma cabeleireira na loja que eu trabalhava. E eu falei assim, qual a chance de fazer isso aqui no meu cabelo? Aí ela, menina, vai ficar lindo, que não sei o que, eu vou te cobrar só os materiais. Peguei, comprei. E ela fez o teste de mechas, bem profissional. E aí passou no teste de mechas. Infelizmente passou, mana, infelizmente. Mas eu falei assim pra ela, não, não tem como não abrir tanto, porque eu tinha medo de ficar muito, sabe assim, uma coisa muito drástica a mudança. Ela falou assim, não, se abre muito, a gente tonaliza e fecha mais um pouco. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela pegou, fez o teste de mechas, passou, abriu muito e ela tonalizou. Aí tá, eu peguei, aceitei. Como a gente trabalhava de segunda a sábado, ela falou assim: no domingo eu posso ir lá, só te cobro os materiais. Uma querida, né? Aí eu peguei e falei: tá bom. Veio, fizemos. E disso aqui, dessa perfeição aqui, foi pra isso aqui que ficou lindo demais. Beleza. Fiquei uns 1 ano e meio com esse cabelo desse jeito. Depois, ali, ó, aquela sementinha que foi plantada, na minha cabeça vinha, ó, a gente é preta, a gente combina com tudo, a gente é preta, a gente combina com tudo. Peguei e fiz a segunda descoloração com 1 ano e meio, que eu tinha feito a primeira. Fiz o teste de mechas, eu tratava bastante do meu cabelo, cuidava muito. Então, assim, ele tinha como suportar a outra. E aí ela fez um teste de mecha, passou, veio no domingo cobrando só material. E eu peguei e fiz. E aí ele ficou assim. Então, gente, era muito fácil pra mim, entendeu? Era muito fácil. Ela só cobrava os materiais e fazia o serviço. Então, assim, eu pensava, gente, quer dizer que eu vou comprar só os materiais, ela vai fazer o serviço, tá muito fácil pra mim. Podia ter sido um pouco mais difícil. Aí tá bom. Peguei e fiz a segunda e ele ficou assim. Isso com 1 ano e meio de diferença. Prestem atenção nos intervalos de tempo, porque da primeira pra segunda eu fui ok. Mas da segunda pra terceira, houve uma terceira. Não satisfeita, eu peguei essa segunda descoloração e fiz uma champuzada, minha filha, sem saber de nada. Uma champuzada, pra quem não sabe, eu misturo shampoo com o pó descolorante e um pouco de água oxigenada. Peguei e fiz e aí ele clareou. Falei, gente, esse cabelo tá ficando muito bonito, claro. Meu Deus, tá ficando muito lindo. Será que eu não faço uma outra descoloração? E aí da segunda pra terceira foi muito rápido, foi coisa assim de meses, 3, 4 meses, o que é muito pouco intervalo de tempo pra uma descoloração, gente. Assim, tão rápido, né? Fiz a terceira descoloração. Vou deixar as fotos aqui passando pra vocês. E, gente, da segunda pra terceira, eu fiz com outra profissional. Por quê? Porque essa pessoa que fazia esse trabalho pra mim aqui na minha casa era uma amiga próxima. Então, assim, ela tava sem tempo e todas as vezes que eu pedia pra ela fazer, ela abria pouco e eu queria muito. Então, fui lá nessa outra profissional que eu sei que ela não ia me julgar. E aí, peguei e fiz. E aí, abriu muito, gente, ficou lindo. Essa terceira era onde eu deveria ter parado.
com essa outra profissional. Porque quando ela fez, eu já senti que o meu cabelo ficou bem mais fragilizado, obviamente, né? Perdeu a vida. Porque descoloração tira todos os nutrientes do cabelo. Eu nem sei mais o que eu tô falando, gente, porque faz muito tempo que eu não trabalho com cabelo, então eu posso estar falando abobrinha. Mas eu acho que é, né? Porque o cabelo ficou muito fragilizado. Aí eu poderia ter parado na terceira, mas eu parei. Não parei. E aí, da segunda pra terceira foi um intervalo de 4 meses, 4 a 5 meses, alguma coisa assim. E da terceira pra quarta foi um intervalo de um mês, no máximo 2 meses. E aí eu voltei pra aquela minha outra amiga. Falei assim, fulana, faz um teste de mechas aqui pra ver se meu cabelo vai passar. Passou. Uma mecha passou. Sendo que o cabelo já tava muito descolorido, não precisava ter feito outra, não precisava ter feito. Mas enfim, já passou, eu fico com raiva de mim mesma, porque eu sempre queria mais e mais e mais. O ser humano sempre querendo mais do que pode ter. Mas eu poderia ter, né? Aí eu peguei e fiz. Aí ela fez: Olha, Ruth, vai ficar muito bonito, só porque assim, seu cabelo tem muito pouco tempo que você fez. Então é importante que você trate seu cabelo pra gente poder fazer. Então eu fiquei tratando meu cabelo ali durante 2 semanas. Agoniada, pedindo pra ela fazer, pedindo. Então, gente, eu tive mais culpa que qualquer outra pessoa, tá? Não tô aqui pra colocar culpa em ninguém. Tem um cachorro aqui latindo. E aí, da terceira pra quarta foi muito pouco tempo. Ela veio aqui no domingo fazer a descoloração. Nessa quarta descoloração, quarta e última, ela descoloriu meu cabelo e era um tempo que tava frio. E ela sempre falava assim, Ruth, quando o tempo tá quente, abre mais rápido. E nesse dia abriu mais devagar, sabe? Porque tava o tempo frio. Aí a gente ficou tipo umas 6 horas descolorindo o cabelo. Quando foi de quase anoitecendo, descoloriu muito, tava sentindo esquentando meu cabelo. Ela falou: Não, então a gente já vai tirar. Quando essa mulher tira. Gente, quando ela tira, eu fico encantada pela cor. Porque ficou muito aberto, ficou lindo, ficou branco, do jeito que eu queria. Que era pra eu ter feito isso desde a primeira vez. Se eu tivesse feito isso da primeira vez, eu acho que não teria prejudicado tanto. Ou teria, não sei, gente. Só que aí, quando ela foi tirar, ela passou o pente. Gente, sabe o que é arrependimento instantâneo? Meu cabelo de cheio. Tipo assim, disso aqui, tudo, ele passou só pra isso aqui, ó. Essa quantidade todinha de cabelo. Porque o resto tudo caiu no pente. Tudo veio junto com o pente que ela passava. Essa parte eu fiquei assim um pouco triste, porque poderia ter passado um creme, sabe? Porque até no banho, quando eu vou. Palavra, gente, palavra, desembaraçar meu cabelo, eu passo creme antes, porque meu cabelo ele é muito difícil de desembaraçar sem creme. Eu poderia ter passado um creme, gente, porque teria prejudicado menos ou teria caído depois. Entendeu? Mas naquela hora doeu. E aí ela passou o pente e eu tava vendo o cabelo vindo no pente. Gente, aquilo ali doía tanto. Eu sentia o cabelo indo no pente. E aí ela, bem desesperada, pegava e tirava. Eu sentia ela fazendo assim, sabe? Tirando o cabelo. E aí tá, ela hidratou, lavou. E aí ela foi embora pra casa dela. Gente, quando essa mulher saiu da minha casa, meu cabelo já tava. Isso aqui. Isso aqui, vou deixar a foto passando pra vocês. Tava, tipo assim, 2 fios. E meu cabelo nunca foi 2 fios. Nunca foi. Ele sempre foi muito alto. Sempre tive muito cabelo. Quando ela saiu, eu chorei. Chorei. Foi o primeiro choro de muitos. Eu não sabia. Foi o primeiro choro de muitos. Eu vi aquele pouquinho, tirei foto. Mas eu tava amando a cor, tá bom? Eu tava triste, mas eu tava amando a cor. E aí eu fui, ali durou um mês usável. E depois ele começou a cair muito, gente. Muito, 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 que parou aqui. Vou deixar as fotos, eu devo ter algumas fotos aí dessa época. E aí foi quando eu entrei em depressão. Porque eu faltei ficar careca daquele cabelo lindo. E sendo que, antes de começar a fazer a primeira, minha mãe já falava: Ruth, não precisa mexer nesse cabelo, ele é lindo. As pessoas elogiavam. As clientes chegavam assim, mexendo no meu cabelo e diziam: Esse cabelo é verdadeiro? De tão lindo que ele era. Não que ele não seja hoje, mas antes ele era muito mais bonito. E aí meu mundo foi caindo. Eu só saía de casa com touca. Às vezes eu saía até com a toalha na cabeça, mas eu não saía. Aí foi quando eu comecei a descobrir cabelo orgânico, cabelo humano. Eu investi bastante nesse cabelo aqui, viu, gente?
E aí eu fui começando a cuidar, ao invés de ficar só na cama chorando. Falei: "Quer ver? Não vou ficar aqui nessa depressão não, eu vou agir". Peguei, comprei cabelo orgânico, fui costurando na minha própria cabeça, vou deixar as fotos passando pra vocês, aprendi. E aí eu fui passando pela transição, isso levou, tipo, 2 anos e meio, e aí hoje ele tá assim. Só que eu estava esquecendo de dizer pra vocês uma coisa, quando eu notei que meu cabelo estava caindo muito, derretendo, eu voltei para o castanho médio, né, porque ele tá preto de novo, preto tá castanho, na cor normal que era, porque eu pintei. Só porque aí eu errei de novo, gente, que meu cabelo já estava muito fragilizado e eu tinha acabado de comprar um aplique, porque eu sabia que ele ia ficar curto e ele já estava curto, ele estava muito, sabe, estava desse tamanho aqui. Eu falei: "Eu vou ter que comprar um aplique". Chegou o aplique, o que que eu fiz? Comprar o aplique castanho médio da cor que era verdadeira. Fui lá e pintei meu cabelo. E aí tá, pintei, só porque eu errei muito, eu deveria ter pintado com um tonalizante que não tem amônia e não tem a água oxigenada para poder mexer, né, para poder mexer com química novamente. Mas aí, se eu tinha passado por 4 químicas, aí agora eu tenho passado por 5. Passei por 5 químicas, porque eu peguei a tinta mais ralé que tinha de R$ 10, cheia de amônia, e misturei. Gente, aí que o cabelo caiu mesmo. O cabelo derreteu mais do que já estava derretido. Eu tô rindo hoje, mas antes eu chorei, tá? E aí eu peguei a tinta mais ralé que tinha de R$ 10, com muita amônia que tinha, chega fedia, e pintei. E aí caiu muito mais. E aí aquela tinta foi desbotando, obviamente, porque meu cabelo estava branco, e aí com o passar dos dias, dos banhos, estava desbotando, e aí eu comecei a pintar com Natucor, que é um tonalizante que você mistura com água e ele pigmenta. Tô um pouco gripada, gente. E pintei com a Natucor e aí eu fui mantendo até ele crescer. E aí cresceu, aí deu certo, mas eu não deveria ter passado por outra química, que é a coloração. Fui lá e misturei com descoloração, mas coloração derreteu, entendeu? E aí, quando foi derretendo bem, 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 bem muito, eu comecei a costurar o cabelo na minha própria cabeça, fui aprendendo. Aquela história de, eu não sei, na verdade você só não assistiu um tutorial no YouTube, realmente, porque eu não sabia, mas eu fui lá assistir o tutorial e aprendi. Eu comecei a mexer com esse negócio de aplique, mexer com coisa de cabelo orgânico, foi dando certo, passei pela transição, me achando bonita, porque não tinha como passar pela transição com cabelo curtinho. Eu admiro muito quem consegue, porque eu não consigo. Tem gente que raspa o cabelo pra passar pela transição. E, gente, eu com certeza compraria uma peruca, porque eu não acho que não me aceitaria assim, sabe? Com certeza eu compraria uma lace, sei lá. Mas eu não me aceitava de cabelo curto, por isso que eu sofri muito mais. Porque se eu me aceitasse só, mas eu não me aceitei. Então, foi da melhor forma que eu consegui passar pela transição, pela depressão, foi colocando aplique, comprando rabo de cavalo, entendeu? Quando sustentou um rabo de cavalo, só fiquei usando rabo de cavalo. E aí aquela pergunta, eu faria isso novamente? De vez em quando eu penso, porque quando eu tinha o cabelo descolorido, gente, eu me achava linda. E também eu era magra, né? Porque eu engordei muito depois dessa depressão todinha desse cabelo. E problemas com relacionamento, então foi tudo juntando. E aí fui comendo, 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 achando que nunca ia engordar, porque eu não engordava. Engordei. Hoje em dia eu quero emagrecer. Mas antes eu era muito triste, porque eu comprava roupa tamanho 34, que não sei o que, porque eu não conseguia engordar. E aí nessa depressão zona, sem me mexer, só saía de casa pra trabalhar. Eu entrei na depressão e engordei. Hoje em dia eu fico tentando me recuperar dessa depressão que eu passei. E aí meu cabelo foi crescendo novamente, foi ficando saudável, fui tratando, fui usando aplique, porque eu nunca gostei de cabelo curto, então se ele tava aqui, eu comprava aplique pra ele ficar assim, do tamanho do meu hoje em dia. E eu sempre soube disfarçar muito bem, sabe? Sempre soube comprar. Então, eu fui ali, dando meus pulos. E aí, hoje, ele já tá assim. Não faria novamente, eu acho. Gente, eu acho que eu não faria novamente. E esse acho deveria não existir mais, né? Depois de tudo que eu passei. Mas, mas eu achava muito lindo, descolorido. Aquele primeiro Morena Iluminada que eu fiz, eu gostava, mas no segundo eu deveria ter parado ali. E eu acho que hoje eu não teria coragem pelo trauma mesmo, sabe? Mas eu sei que ele ficaria bonito. Mas até hoje, pasmem, eu sinto que meu cabelo não recuperou 100%. Ele não recuperou, porque ele ainda cai. E mesmo que não tenha resquícios daqui de descoloração, eu acho, né?
Não sei, eu acho que não existe mais. Mas ele não é mais o mesmo. Não adianta, ele não é mais saudável como ele era antigamente. E não tenho mais aquele tanto de cabelo. Sempre tá caindo. E às vezes eu também acho que não é por conta da descoloração, e sim pela minha alimentação, que ficou um lixo depois que eu entrei em depressão. Então, eu acho que eu não faria novamente, porque ele não tá saudável pra receber. E nem estando saudável, eu acho que eu não teria coragem, gente, de verdade. E é isso. Você que tem o cabelo aí, que você tem seus 18 aninhos, que sua mãe nunca deixou você mexer, agradeça a sua mãe. Não mexa no seu cabelo não, tá bom? Porque elas sempre sabem de tudo. Porque pode até não dar errado, mas se ela falar assim, tu vai estragar esse cabelo. Aí junta ela e Deus, acabou, minha filha, pra você. Acabou, acabou. Então não mexa no seu cabelo. Principalmente se você tiver um cabelo lindíssimo. Não mexa, compra uma lace. Sabe? Ah, eu quero uma coisa diferente. Me abusei do meu cabelo. Compra uma lace, tá bom? Mas não descolora seu cabelo. Não descolora? Não faça uma descoloração do seu cabelo. Acho que foi melhor assim. Porque você vai se arrepender depois. O cabelo fica seco. Sabe? Eu conheço uma menina que ela tem o cabelo descolorido, que é uma influenciadora, que o cabelo dela é muito bonito. Mas eu acho que não é todo mundo que tem essa sorte, não, gente. Entendeu? E é isso. Tá aí a minha história pra vocês do meu cabelo. Se tu já passou por algo parecido, deixa aqui no comentário que eu quero ler.